Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aí do curso de Photoshop do zero. E nessa aula a gente vai mudar um pouco a dinâmica. Na primeira eu expliquei bastante fundamento, mostrei bastante funções e ferramentas do Photoshop. Mostrei basicamente como ele funciona, onde está localizado o que. E nas aulas a partir de agora a gente já vai partir para a criação mesmo. Eu acho que vai ficar muito mais didático e muito mais fácil para vocês aprenderem. O que eu vou fazer? Toda aula agora eu vou selecionar uma arte que eu achar na internet ou uma arte que eu já fiz. Vou escolher ela e vou colocar ela para a gente refazer aqui. E durante o passo a passo, enquanto a gente vai refazendo ela, eu vou mostrando as ferramentas, vou mostrando como fazer, o jeito mais fácil que eu conheço para fazer. Talvez até mostre maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, para vocês aprenderem conceitos do Photoshop e poder aplicar em tudo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Só antes eu gostaria de avisar que eu comecei o curso fazendo com o Photoshop CC 2017, só que ele deu um problema aqui na minha máquina e acabei instalando outra versão. Estou continuando com o CS6, que é mais antigo, e não muda basicamente nada, é aquilo que eu falei, vai dar para continuar tranquilamente. A única coisa é algumas partes de seleção, alguns detalhes que eu vou passar para vocês igual eu fiz no vídeo anterior, beleza? Então vamos lá. A arte que a gente vai reproduzir, a arte escolhida foi essa aqui. É uma arte tecnicamente simples, ela é fácil de fazer, só que ela tem um efeitinho legal e dá para mostrar bastante conceito. Vou falar aí que dá para mostrar 80% de tudo que a gente vai usar no Photoshop no dia a dia. Então, fazendo ela dá pra gente fazer muita coisa ou quase todas as artes que a gente vai usar. Então, vamos lá. Vou deixar ela aqui pra gente verificar de vez em quando. Vou abrir meu Photoshop aqui. Como vocês podem ver, Photoshop CS6 eu dei uma modificada. Vamos lá, primeiro passo, galera, a gente vai criar um arquivo novo. Arquivo novo. O tamanho que eu gosto de criar as canecas é em centímetro, 21 de largura por 9 de altura. É o tamanho mais utilizado, é o tamanho que o pessoal costuma fazer. Aqui é 300 de resolução mesmo. Vou dar um OK. Criou para mim. Primeira coisa, eu vou selecionar a mãozinha aqui, que é a setinha, na verdade, que é o ponto de... É a ferramenta de mover, né, de selecionar alguma coisa. E vou dar um zoom. Eu gosto de fazer isso segurando o Ctrl e usando o mais. Ou mais ou menos, né, ele aumenta e diminui o zoom. Vou aumentar um pouco o zoom aqui só para mim conseguir enxergar melhor. Ficou muito grande por causa da minha tela, eu vou diminuir um pouco. Aqui embaixo está em 45% da visualização real. Vou trabalhar em cima disso, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou dar 2 cliques aqui no plano de fundo. Isso vai transformar meu plano de fundo em camada, para eu poder trabalhar com ele. E o que eu gosto de fazer é separar a arte da caneca em duas partes, que seria basicamente a frente e o verso. Então vamos lá. Essas réguas aqui, se elas não estiverem disponíveis para você, essas réguas na vertical e na horizontal, vocês vão vir aqui em visualizar réguas ou simplesmente Ctrl R. Aí vai abrir as réguas. E o que eu vou fazer? Vou vir nessa régua vertical aqui, que é de cima para baixo, vou clicar nela e vou arrastar até o meio da caneca. Como eu sei que quando é o meio da caneca? Ou eu posso pegar a medida que eu fiz e calcular com a régua ali em cima, o meio, ou eu posso simplesmente, quando eu estiver arrastando devagar aqui, quando eu chegar no meio da tela, o Photoshop vai dar uma travadinha, ele dá uma segurada, ó, tô movendo o mouse aqui próximo, ele não está trazendo, porque ele dá uma segurada no meio para a gente saber que é. Então aqui eu sei que é o meio, vou deixar aqui. Beleza, agora eu tenho separado a frente e o verso. Vamos ver qual é o próximo passo. Beleza, o primeiro passo aqui dessa arte seria a gente fazer o fundo. E para isso, o que eu vou fazer, eu vou pintar essa camada mesmo. Eu vou vir aqui selecionar uma cor. A gente vê que é um laranja lá. Vou pegar uma cor de laranja aqui que eu vou achar agradável. Vou selecionar, dar um OK. E vou pintar. E como a gente faz? Ou com o baldinho, ou com o comando que eu ensinei na aula anterior, Shift F5. E aqui a gente deixa a cor do primeiro plano, que é a cor principal aqui, e dá um OK. Ele já vai pintar para mim, beleza? Vamos ver o próximo passo que a gente pode fazer.
Vou fazer esse quadrado aqui do meio só para a gente ter uma marcação, um ponto de partida. Então vamos lá. A gente vê que aqui do meio da caneca, vamos estipular que aqui é o meio. Ele sai um tanto para cá e um tanto para cá. Eu não vou medir, tá? Vou fazer mais a olho mesmo. Então vamos lá. Vou pegar a ferramenta de letreiro retangular aqui, é de seleção quadrada, né? Vou fazer uma forma aqui, meio que a olho mesmo. Vou fazer uma forma tentando pegar um pouco de cada lado. Fiz a forma, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada. Aqui embaixo, ó, criar uma nova camada. Vou selecionar a cor preta. E vou pintar igual eu fiz com o anterior. Shift F5, pintar de preto. Ctrl D para tirar a seleção. Beleza. Agora o que eu posso fazer para saber que está no meio? O Photoshop tem uma função legal. Quando você recorta uma imagem e cola, ele joga ela para o meio automaticamente. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar um Ctrl A, que é o comando de selecionar tudo. Selecionada essa camada, ele pegou toda ela. Vou dar um Ctrl X para recortar. Ou você pode vir aqui em editar e recortar. Mas mais prático você aprender os comandos de teclado. E vou dar um Ctrl V para colar ela. Agora eu tenho certeza que ela está no meio. O Photoshop fez isso para mim. É garantido. Beleza? Vou analisar aqui. Acredito que está um tamanho bom. E o que a gente vai fazer agora? Essas faixinhas laterais aqui. Existem muitos meios para a gente fazer elas. Mas a gente pode fazer... Acredito que o jeito mais fácil é fazer outro quadrado mesmo. Eu vou vir aqui do lado. Vou fazer uma marquinha. Um quadradinho. Fazendo uma marca. Selecionei aqui. Posso fazer nessa mesma camada. Posso fazer em outra. Acho que ficou fino. Vou fazer outra. Ctrl D para tirar a seleção. Fazer ela um pouquinho maior. Certo. Acho que assim tá bom. Beleza. Vou criar uma nova camada. E vou pintar ela. Shift F5, pintei de preto. Ctrl D para tirar a seleção. Beleza? Olhando ali na imagem, achei que ficou fino. O que a gente pode fazer? Ctrl T. Ctrl T é a opção de transformar. Eu vou poder modificar ela. Vou dar um zoom aqui. Ó. O Alt e rolagem também faz esse zoom. Ele é muito prático para quando a gente precisa dar um zoom específico. Então, Alt mais a rolagem do mouse, ele vai dar a rolagem aonde seu mouse está posicionado. Então, se ele está posicionado aqui, ele vai puxar para esse canto. Se ele estiver aqui no meio, ele vai puxar para esse canto. Então, para zooms específicos, ele é muito útil. E eu vou dar um zoom aonde? Aqui na barrinha. Vou pegar ela aqui na setinha. Saiu a opção, vou dar um Ctrl T de novo. Peguei a setinha aqui, ó, mudou o ícone para uma setinha indo para as laterais. Vou clicar e vou arrastar um pouco. Beleza, acho que já está ok. Vou dar um Enter. Vou tirar o zoom. E acredito que agora está bom. Só vou fazer o quê? Vou duplicar ela para o outro lado. E como a gente pode fazer isso? Posso simplesmente segurar o Alt. Clicar nessa barrinha. E arrastar ela. Automaticamente ele vai criar outra camada para mim. Soltei ela aqui. Como vocês podem ver, ela não está com a mesma distância uma da outra, então eu posso dar toquinhos no teclado mesmo, nas setinhas aqui, para fazer um ajuste mais fino. Então acredito que aqui está ok. E uma boa prática, agora que a gente já fez isso, é fazer o quê? Seleciona essas 3 camadas. Como eu faço isso? Clico na primeira, seguro Ctrl, clico na segunda, seguro Ctrl, clico na terceira. Selecionei as 3, vou fazer o que? Dar um Ctrl E. Ctrl E, ele agrupou as 3 camadas juntas. Agora isso aqui virou um objeto só. Se eu ocultar, eu oculto todo ele de uma vez. Isso ajuda muito a gente não se perder na hora de criar. E a gente pode renomear também para facilitar. Por exemplo, camada 1, dei 2 cliques. Esse é o fundo. Camada 2 é a barra do meio. Vamos colocar bem descritivo assim para facilitar a nossa vida. Então agora o próximo passo é a gente fazer essa parte onde vai a foto aqui, esse redondinho. E para isso eu vou fazer o que? Eu poderia usar a forma. Temos a forma aqui, segurando em cima da linha. Ou se for um quadrado, todas essas opções podem estar aqui. Você segura em cima, ele vai abrir uma caixa de ferramentas e você pode selecionar a elipse.
mas eu gosto de trabalhar bastante com essa ferramenta de seleção. Ela tem um formato redondo aqui também. E o que você pode fazer? Essa ferramenta ela tem algumas opções que você pode usar. Às vezes é prático. Aqui em estilo, eu posso escolher normal. Isso vai me proporcionar fazer uma forma do tamanho que eu quiser, do formato que eu quiser, certo? Ou eu posso colocar proporção fixa e definir uma proporção. Por exemplo, na proporção 1 por 1, ele sempre vai fazer um círculo redondinho, porque ele vai ter a mesma largura e a mesma altura. Se eu colocasse, por exemplo, aqui 2 de largura por 1 de altura, ele sempre vai fazer esse formato aqui. Então isso é bom para você fazer uma proporção definida e temos o tamanho fixo. Se você precisar fazer um arquivo com uma arte 5 centímetros, ó, aqui estava em pixel, eu posso mudar para centímetros, cm, 5 centímetros por 5 centímetros. Assim que eu clicar, ele vai automaticamente fazer um círculo de 5 centímetros. Sempre que eu clicar, ele não deixa eu alterar esse tamanho, só movimentar ele. Beleza? Não é o caso, eu vou usar a proporção fixa mesmo, 1 por 1, para fazer um círculo bem redondinho. E vou fazer o círculo aqui. Não esquenta com fazer ele exatamente na posição certa, a gente vai mover ele, tá? Então, ok, acredito que esse tamanho tá ok, perto da arte que a gente viu. Terminei, o que eu vou fazer? Vou criar uma nova camada, que eu vou chamar de círculo da foto. E vou pintar ela de preto. Novamente, Shift F5, pintei ela de preto. Poderia ser outra cor, tá? Pintei de preto porque já era a cor que eu estava selecionado. Não vai fazer diferença, porque a gente vai jogar a foto em cima, tá? Então vamos lá. Coloquei na setinha para movimentar, vou arrastar ele aqui. Uma vantagem da gente fazer sempre camadas separadas é porque a gente pode movimentar elas quando a gente quiser. Se eu tivesse feito junto com essa barra, por exemplo, se eu movimentasse o círculo, eu ia movimentar a barra junto, e não é interessante. Então vamos movimentar esse círculo. Vamos dar outra olhada aqui na arte para a gente ver se está no caminho certo. Acredito que sim, está uma distância boa das bordas, as laterais estão parecidas. Beleza, tá ok. Vou deixar ela aqui. E o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer esse círculo em volta. E como eu aconselho fazer isso? Um jeito que eu gosto muito é fazer do seguinte modo. Eu vou duplicar essa camada. E como eu faço isso? Eu vou vir aqui na camada, segurar o Alt e arrastá-la para baixo. Eu fiz uma cópia, dupliquei ela aqui. Vou chamar de borda do círculo da foto. E o que eu vou fazer? Para a gente conseguir identificar, para a gente conseguir saber o que está fazendo, eu vou pintar ela de branco, tá? Selecionei a cor branca. Como eu pinto essa camada? Como eu faço essa seleção dela? Aqui na foto da camada, eu posso segurar o Ctrl e clicar. Viu que o meu cursor mudou e apareceu uma seleção ali, ó, em volta da mãozinha? Se eu clicar agora, ele vai fazer essa seleção exata para mim, de todo o objeto da camada. E aí eu posso pintar com Shift F5, igual eu fiz. Não mudou nada, por quê? Porque ela está embaixo do círculo preto. Mas ela está aqui, beleza? A gente pintou. Vou dar um Ctrl D para tirar a seleção. E o que eu vou fazer agora? Vou dar um Ctrl T para aumentar o tamanho dela. Como a borda é um pouco para fora, eu vou aumentar ela um pouquinho. E o que a gente pode fazer? Pega aqui na lateral e arrasta. Só que se eu arrastar só assim, ó, eu perco o formato. Eu arrasto só para um lado, isso não é legal. Então eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Quando vocês vão arrastar um objeto, aumentar de tamanho, vocês podem segurar o Shift. O que isso vai fazer? Ele força a proporção, como se a gente tivesse selecionado aquela opção de proporção fixa. Então sempre que eu aumentar, ele vai aumentar proporcionalmente. Isso é muito bom para a gente manter a forma do objeto. Vou cancelar aqui Ctrl Z para voltar. E uma outra combinação que a gente pode usar é o Alt junto. O Shift vai manter a proporção. O Alt vai fazer o quê? Ele vai fazer o objeto expandir para todos os lados igualmente. Então eu vou segurar o Shift, vou segurar o Alt e vou fazer isso. O que ele está fazendo para mim? Eu estou puxando só para a diagonal direita, mas ele está expandindo o objeto para todos os lados. Então isso é muito bom quando a gente quer fazer uma borda,
algo desse tipo, beleza? Então, ok, cheguei mais ou menos no tamanho da borda que eu gostaria, vou dar um Enter, e agora sim a gente vai fazer a borda propriamente. O que eu vou mostrar para vocês agora são os efeitos de camada. Clicando aqui na camada do lado do nome, se clicar em cima do nome 2 vezes, vai ser para alterar o nome. Se eu clicar aqui fora, vai abrir uma caixa de camadas para mim, estilos de camada. E aqui tem muitas opções, vocês têm que mexer aqui. Eu aconselho vocês pulsarem bastante nessas opções, descobrirem o que elas fazem, porque muita coisa que você vai usar está aqui. Por exemplo, sombra. Eu posso escolher uma sombra projetada, e cada opção dessa me abre toda uma parte de estilização aqui. Por exemplo, eu posso aumentar a distância dessa sombra, eu posso deixar ela mais, como eu posso falar, desfocada ou mais corretinha. Eu posso mexer a opacidade, deixar ela mais fraca ou mais forte. Então, isso é muito útil. Temos o brilho externo, que vai fazer, você pode escolher a cor aqui, ele vai fazer um brilho em volta do objeto. Por exemplo, aqui, vocês fuçam bastante aí nas opções, vocês vão ver bastante coisa. Mas não é isso que a gente vai usar agora, tá? A gente vai usar o traçado. Traçado é feito justamente para fazer esse contorno. A gente vai aumentar ele um pouco, vamos ver na imagem. Ele é bem grossinho. A gente vai aumentar ele um pouco. Beleza, acho que assim tá ok. E ele é preto mesmo, então a gente pode escolher a cor aqui se a gente quisesse, né? Mas ele é preto mesmo, então tá certo. Vou dar um ok. E agora, como eu vou tirar esse fundo, tem algumas formas, mas acho que é mais fácil a gente mexer aqui nessa parte aqui onde está normal, que é o... Como posso falar? É o tipo da camada, é como ela vai se comportar. Então a gente pode colocar, por exemplo, dissolver, ela vai mudar um pouco, ficou com os tracejadinhos aqui. E você vai descendo com a setinha e vai testando. Por exemplo, esse escurecer, ele fez o quê? Ele pegou meu fundo branco e tentou escurecer ele baseado no fundo. Como é um fundo sólido, é um fundo de uma cor só mais escuro, ele sumiu. E é o que a gente precisa. A gente precisava fazer essa bordinha e a gente conseguiu. Beleza? Então tá ok. Vocês podem testar, cada efeito faz uma diferença. Ó. Vocês podem testar tudo aí. E isso é muito bom quando a gente vai fazer fundo, quando a gente vai fazer algumas coisas. A gente acha uns efeitos aí que a gente nem imaginava. E fica uma mudança muito legal na imagem. Então beleza. Fizemos a borda, tá ok. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar esse logo do Dragon Ball aqui por cima, tá? Então para isso a gente vai lá na internet, vamos lá no nosso querido Google. Beleza. Vou procurar aqui logo Dragon Ball. Na verdade não é o logo, né? É um símbolo. O logo, achou o logo, ó, já achei ele aqui. Já achei inclusive do jeito que eu preciso, vamos ver se é esse mesmo. Tá, dá uma olhada no símbolo, compara, vamos lá na internet. É esse símbolo aqui, esse aqui, ó. Já aparece que tá até PNG, inclusive, então vamos, botão direito, salvar imagem. Vou jogar aqui na área de trabalho. Vamos lá. Era um falso PNG, me enganou. Mas beleza, eu vou usar ele assim mesmo. Vou arrastar para dentro do Photoshop, dar um OK. E agora, como eu vou tirar esse fundo, eu vou vir aqui na varinha mágica. Ela vai ser a responsável por tirar esse fundo. E aqui vocês precisam se atentar a essa tolerância. Essa tolerância é basicamente a força da varinha. Por exemplo, se eu colocar 1 aqui e clicar, ele pegou só esse quadradinho branco. Se eu clicar aqui, ele pegou só esse quadradinho cinza. Ele vai por tonalidade de cor e está com uma tonalidade mais fraca possível. Então ele vai pegar só essa cor. Se aumentar essa tonalidade, vocês vão testando aí, essa tolerância, né, na verdade, e clicar agora, ele pegou esse fundo todo, todos os quadrados brancos e os cinzas, mas não pegou a parte preta. Por quê? Porque o preto já destoa bastante. Talvez se eu aumentasse muito a tolerância aqui, uma hora ele ia pegar o preto, mas não é o que a gente quer. Então eu vou selecionar aqui, peguei tudo. Se eu apagar aqui agora, ó, opa, esqueci de um detalhe. Quando a camada tiver com esse formato aqui de ícone, não estiver exibindo ela, vocês têm que fazer, clica com o botão direito nela aqui, rasterizar camada. Isso ele vai fazer ela transformar em camada e aí vocês podem mexer. Então, vocês vão apagar,
Beleza, já foi o que a gente queria, só que não apagou essa parte. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para mostrar uma outra função para vocês. Eu selecionei essa parte, o resto da imagem é toda preta e tem outras partes semelhantes a essa dentro da imagem. O que eu posso fazer? Vim aqui no menu de seleção, selecionar e colocar semelhante. O que ele fez para mim? Ele pegou, eu tinha selecionado essa parte e coloquei semelhante. Ele pesquisou todas as partes semelhantes na imagem e selecionou para mim. Então agora se eu apagar, ele vai apagar tudo, certo? Só que nesse caso, pensando bem, não é o que a gente quer, porque o fundo desse logo é branco. Mas na verdade, vamos conseguir sim. Eu vou apagar aqui, tá? Deixei ele transparente agora. O que eu vou fazer? Vou criar uma camada branca para ele aqui e vou jogar atrás, certo? Vou pegar a ferramenta de elipse. Vou começar basicamente na altura e na largura dele aqui, ó. Depois eu posso ajustar. Vou fazer uma seleção. Quando eu quiser movimentar, eu já estou criando o meu círculo. Mas se eu comecei na posição errada e ver que não vai dar certo, sem soltar o mouse eu posso segurar a barra de espaço e aí eu consigo movimentar ele pela tela. Então eu vou ajustar aqui no lugar que eu quero. Não tem problema ficar por cima aqui, porque eu vou jogar essa camada por trás da parte preta depois. Então vou soltar aqui, vou criar uma nova camada e vou pintar ela de branco. Já estou com o branco selecionado, Shift F5, ok, dei um Enter, pintou. Vou dar um Ctrl D e agora o que eu vou fazer? Simplesmente vou jogar ela para baixo da camada do símbolo. E pronto, a gente fez um fundo aqui. Vou selecionar as duas, Ctrl clique aqui e um Ctrl E para juntar elas numa camada só. Vou renomear aqui como símbolo Dragon Ball. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela aqui. Ó, tá vendo que ela tá por baixo? Não é o ideal, então vamos jogar ela para cima. Ela vai ficar por cima de tudo. Ctrl T para transformar. E vou arrastar aqui segurando Shift para manter a proporção. Tá mais ou menos do tamanho que eu gostaria. Vou colocar aqui. Antes de eu confirmar, eu vou olhar na imagem se é o que eu queria. É basicamente isso, um pouquinho menor. Beleza, acho que agora tá ok. E com objetos, o Photoshop também faz aquela paradinha quando eu chego no meio. Ó. Tô arrastando aqui numa boa, devagarzinho. Deu um tranquinho, parou. Por quê? Porque eu cheguei no meio desse objeto e ele está centralizando para mim. Então é ótimo, ajuda bastante. Vou colocar aqui, dei um ok e essa parte está basicamente pronta. Depois a gente só vai jogar a imagem aqui. Na verdade, vamos fazer essa parte já para terminar, beleza? Eu vou selecionar o círculo, que é não é a borda, tá? É o círculo, que é essa parte de dentro. Vou clicar nele, porque o próximo objeto que eu jogar aqui dentro vai sempre aparecer por cima dele. Se a gente quer que um objeto apareça por cima de algo, a gente tem que clicar nele aqui. E quando a gente colar, ele sempre vai aparecer por cima. Tá. Vamos lá. Eu vou pegar uma imagem aqui. Dia dos Pais, por exemplo. Na verdade, vou procurar pai e filho. Acho que fica mais fácil. Beleza, a imagem que eu tinha usado aqui, vou pegar ela mesma. Vou copiar ela. Vou voltar aqui e vou colar. Certo? Colei ela aqui no programa. O que eu vou fazer? Ela está por cima do objeto. Essa ferramenta a gente vai usar muito, galera, em todas as artes. A gente vai clicar com o botão direito nela, ela está em cima do objeto. Criar máscara de corte. O que isso faz acontecer? Ele joga a imagem e ela fica dentro daquele objeto. Ela não é exibida onde não tem aquele objeto. Digamos que esse objeto, essa camada, fosse um círculo aqui, onde está, e mais um quadrado aqui. Ia exibir nesses dois pontos. Como ela é só esse círculo, ela vai exibir só aqui dentro. Então eu vou ajustá-la aqui, beleza. O que faltou nessa parte? Simplesmente uma borda nessa camada aqui, uma bordinha preta. Então a gente pode vir aqui no círculo da foto, não na foto que está por dentro, no círculo, tá, que é a base. Dar 2 cliques e aplicar o mesmo traçado que a gente aplicou lá fora. Traçado. A diferença aqui é que a gente pode usar essa opção, posição interna.
para aplicar por dentro do círculo. Por exemplo, eu vou colocar o mesmo tamanho. Achei até que ficou muito longe, vou colocar central. Que aí o que ele faz? Ele vai aplicar metade da borda para dentro e metade para fora. Se eu aplicasse externa, ele aplicá-la toda para fora. Então, central. Beleza, essa parte da foto a gente terminou. Vou renomear aqui como foto. Maravilha. Agora vamos para a próxima parte, que é bem tranquila. A gente só vai precisar achar esse PNG do Goku com o Gohan aí. Lembrando, pode ser qualquer coisa, né? Goku e Gohan PNG. Vamos já procurar PNG. Precisa ser aquela imagem? Não precisa, pode ser outra, tá? Mas vou até usar essa aqui se tiver legal. Na verdade ele está cortando ela aqui. Vou procurar outra. Aqui, ó, já achei ela aqui, ó. PNG, pelo jeito. Então, beleza, vou salvar ela. Vou lá na área de trabalho. Vou arrastar ela para dentro do Photoshop. Maravilha, vou posicionar ela no cantinho. E vou ajustar aqui, ó. Segurando o Shift de novo, galera, para não perder a proporção, tá? Se eu arrastar sem Shift, ele vai distorcer. E não é legal. Então, segurando o Shift, a gente arrasta. Dá uma ajustadinha mais ou menos. Beleza, essa parte também tá ok. Já matamos dois lados aí da caneca. Agora vamos trabalhar o meio. E é isso aí. Só achei, galera, que esse meio ficou um pouco curto. Vou mexer nele um pouco, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui fora. Na verdade, a gente pode segurar o Ctrl, clicar aqui fora. E ele vai fazer o que? Ele vai selecionar tudo que está aqui. Tudo que eu selecionei, ele vai selecionar para mim. Tudo que eu passei por cima. Vou desmarcar a opção do fundo com Ctrl, porque eu não quero mexer nele, só quero mexer nisso. Ctrl T e vou mexer em todo o objeto de uma vez só. Vou diminuir um pouquinho. Vou jogar ele mais para o canto aqui. Acho que vai ficar mais legal. Beleza. Agora, vou clicar com Ctrl na camada do Goku também. Vou diminuir um pouquinho. Beleza. E o que eu vou fazer? Vou aumentar essa barra do meio. Ctrl T. Seguro o Shift. Arrasto ela para Shift Alt, né? E arrasto ela mais para o lado. Para ficar com um tamanho um pouquinho melhor. Beleza. Essa régua do meio eu já não preciso mais. Se eu quiser ocultar ela, eu posso apertar Ctrl ponto vírgula. Ou simplesmente jogar ela aqui, ó, clicar e arrastá-la para cá de volta. E agora, dando continuidade, a gente vai precisar do logo do Dragon Ball. Vamos lá. Dragon Ball logo. Dragon Ball, só do Dragon Ball. Beleza. Acho que pode ser esse aqui. Esse aqui não é o mesmo, mas acredito que possa ser esse. Esse aqui. Beleza, achamos. Vou salvar a imagem também. Ou, na verdade, quando eu fui salvar eu já vi que é JPEG, então não preciso salvar. Vou perder tempo. Vou copiar a imagem e colar diretamente. E aí vocês viram que ficou com o fundo. A gente vai fazer varinha mágica novamente. Já está com a tolerância boa. Vou clicar, ele pegou o fundo. Posso usar aquele selecionar semelhante. Ou posso vir aqui, segurar o Shift e clicar nas outras áreas que não pegou. É uma opção também. E aí, vou apagar esse fundo. Beleza, quase lá. Vamos diminuir ele. Ctrl T, Shift Alt para arrastar. Vou diminuir para o tamanho que precisa. Vou dar um Enter. E o que falta? A gente colocar esse tracejado aqui, esse contorno branco. 2 cliques na camada. Traçado. Vou mudar a cor para branco. E vou aumentar um pouco o tamanho. Beleza, está ok. Vou aumentar só um pouquinho o tamanho dele. Aí, ficou certinho agora. Legal. E vamos continuar. Agora a gente vai trabalhar com a ferramenta de texto. Deixa eu só renomear a camada aqui, que eu não renomeei. Essa é o PNG. Vou pôr aqui Goku e Gohan. E agora, qual que eu não renomeei também? Essa camada 1 aqui, que é o logo. Logo Dragon Ball.
Galera, se vocês estiverem até aqui, estiverem gostando, já deixa o like aí para ajudar o canal, beleza? Fortalece bastante para o YouTube entender que o conteúdo é bom. Então, me ajuda aí, beleza? Vamos lá, coloquei o logo. Vamos escrever agora com uma fonte um pouquinho mais desenhada. Vou selecionar a ferramenta texto aqui, esse Tzinho. Já está com a cor branca, a cor do texto é aqui em cima nas propriedades do texto, tá? Vou clicar na tela. A ferramenta texto ela já cria outra camada, eu não preciso criar uma camada aqui, tá? Então vamos lá. Já está com uma fonte bem diferente. Depois a gente vai alterar, tá? Vou dar um Ctrl T. Vou modificar o texto igual eu modifico qualquer camada, tá? Eu não gosto de ficar mudando o tamanho de fonte, eu gosto de fazer diretamente aqui, arrastando ele igual uma camada normal. Vamos lá, eu vou selecionar ele todo. Vou vir nas ferramentas de texto, de caráter. Se ela não estiver aqui, a gente vai em janela, caráter para ativar. Vou tirar o negrito, porque acho que ela está muito forte. E aqui, nessa função, eu vou deixar 0. Esse é o distanciamento das letras. Quanto maior aqui, maior a distância entre as letras. E não quero tanta distância assim, quero o padrão que é 0. Beleza. Agora eu vou selecionar toda ela. Posso dar 2 cliques aqui, 3 cliques, ou Ctrl A. E vou trocar a fonte para uma fonte um pouquinho mais desenhada. Por exemplo, eu vou escolher uma aqui e vou mudando manualmente com a setinha, até achar uma legal. Por exemplo, essa aqui eu gostei. Acho que é bem próxima daquela. Não precisa ser igual, tá, galera? A arte e adaptação, você vai ter que escolher o melhor aí. Então, acho que essa aqui tá ok. E o que eu posso fazer agora, para não ter que criar outro texto, mexer em tudo, posso segurar o Alt, clicar nessa camada e arrastá-la para baixo. E aí eu já duplico ela. Fiz uma outra camada. Vou selecionar, mudar o texto. Tudo em caixa alta agora, né? Igual tá ali. Melhor. E vou colocar uma fonte mais quadrada para dar essa diferença. É isso que faz a arte ficar legal. Essa mescla entre fonte quadrada e fonte cursiva. Beleza, eu vou diminuir um pouquinho. Acho que tá bacana. E agora a de baixo é a mesma cor, a gente pode ver, é a mesma fonte, só é um tamanho diferente. Eu dupliquei essa, segurei o Alt e arrastei, mesma coisa. Vou trocar o texto, pai. Vou fazer o quê? Vou posicionar ela aqui no começo. Ó, posicionei. O Photoshop dá esses tranquinhos para ajudar a gente, ele trava aqui. Ctrl T e vou aumentar proporcionalmente com o Shift. Aumentei. Aumentei aqui. Espera aí, galera, que eu ativei as teclas de aderência sem querer aqui apertando Shift. Aí acho que desativou. Beleza. Vou arrastar ela aqui até o tamanho que eu quero, que é basicamente até o final. Vou posicionar aqui e vou pintar ela de acordo com o fundo, né? Que é assim na arte. Então vou selecionar, vou pegar a cor dela e vou clicar aqui na cor do fundo. Beleza, já tenho essa parte. E agora o que falta? Do seu melhor filho. E isso a gente já tem aqui, né, galera? A gente já tem as 3 fontes aqui, é o mesmo padrão ali embaixo. O que a gente vai fazer? Vou segurar o Ctrl, clicar nessa camada. Vou segurar o Ctrl e o Shift para ele pegar mais uma e clicar nessa outra. E Ctrl Shift de novo, cliquei nessa outra. Pegou as 3, vou segurar o Alt e arrastar para baixo. Ele vai simplesmente duplicar as 3 para mim, de uma vez só. Beleza? Ficou fora aqui, mas a gente vai ajustar, beleza? Então vamos lá agora. Vou arrastar só as 3 um pouquinho mais para baixo. Aí. E vamos mudar o texto. Opa, minúscula. Do seu melhor continua. Arrastar essa um pouco para baixo. Vamos ajustando, né, para não ficar tudo grudado, feio. E aqui, filho, tudo em maiúsculo. Provavelmente vai dar até certo, porque o filho a gente vai ter que diminuir para ajustar na proporção legal. Beleza. Vou selecionar as 3 camadas de novo, vou dar uma espaçadinha melhor.
Agora eu vou pegar as outras 3 junto. Vou dar uma espaçadinha melhor também. E galera, acho que é isso. Terminamos a parte de texto. Desculpem. A única parte que falta agora é a gente mudar esse fundo, né? Que tem umas nuvens aqui. E isso eu vou mostrar, é um conceito bem legal. Vamos aqui no Google. Vou procurar, por exemplo, gosto de fazer minhas buscas em inglês. Background Dragon Ball, que seria basicamente fundo, né? Então, fundo do Dragon Ball. A gente pode usar essa, mas eu quero a parte do céu. Então, sky, que é céu em inglês. Aí achei umas nuvens legais aqui pra gente aplicar, ó. Não tá tão grande a qualidade, tá? Mas não vai ter problema, porque ela vai ficar com o fundo meio apagadinho. Vou copiar ela. O que eu vou fazer? Eu vou jogar ela por cima do fundo, certo? Vou posicionar ela aqui no canto e vou aumentar ela até pegar o final da caneca. Beleza? Peguei, joguei ela aqui. Tá legal com fundo assim? Tá, você pode usar sim, se você se agradou. Fique à vontade. Mas o que eu vou ensinar é... Aqui nessa camada, mexendo nesse efeito que eu tinha dito antes, a gente pode descobrir algumas coisas. Por exemplo, eu coloquei para escurecer e ela teve uma reação baseada no fundo, na camada de baixo. E com isso a gente pode brincar para obter bastante efeito diferente. Tá vendo que de acordo com o que eu faço, eu mudo o que está acontecendo? E eu posso mexer na opacidade também, que é a transparência, e misturar efeitos, né? Ó, como já está ficando bem legal. Então eu posso mexer aqui, ou achar o efeito que eu mais me agradar. Por exemplo, posso ir mexendo, ó. Esse efeito eu já gostei. Ficou uma mescla de amarelo com laranja. Desculpa galera, meu Google ativou aqui por voz sozinho. Parece fantasma aqui. Beleza, já desativei. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vou trocar o efeito da camada. Ó, legal também. Vou usar um dos primeiros lá que eu gostei mesmo. Que eu não lembro mais qual era. Que maravilha. Acho que era aquele com preto. Era esse aqui. E aí eu mexo um pouco na opacidade para deixar ele um pouco mais fraco. Aí fica esse efeito cinza com as nuvens meio apagadinhas. E eu acho que tá o ideal aí, galera. Achei bem legal. A última coisa que a gente pode fazer é mudar. Tá vendo que o fundo das letras aqui ele não é laranja, ele é vazado de acordo com o fundo. E o que a gente pode fazer? Posso vir nessa camada do pai, cliquei com Ctrl, selecionei ela. Posso clicar com o botão direito, rasterizar texto. O que isso fez? Transformou isso em camada. E eu posso usar o Ctrl, clicar no desenho. O que fez? Fez a seleção para mim, igual eu tinha mostrado. E aí eu posso apagar. Desculpa, fiz errado. Selecionei, fiz a seleção, tá? Estou em cima da camada de texto. Fiz a seleção, nem precisava transformar ela em imagem. Vou voltar aqui, tá? Posso vir direto aqui, clicar para selecionar. Selecionou o texto. E o que eu tenho que apagar para fazer o fundo ficar transparente? Eu tenho que apagar essa barra preta. Então, deixo a seleção, venho na barra do meio e apago. Se vocês verem na miniatura, ela já tem um buraco aqui no meio, transparente, que foi a parte que eu apaguei. Beleza? Vou dar um Ctrl D e vou apagar essa camada de texto do pai. E aí, vocês vão ver que o fundo ficou transparente. Vou fazer a mesma coisa com o filho. Vou clicar na camada de filho, só para eu achar ela aqui. Vou segurar o Ctrl, clicar no texto. Selecionei o texto. Legal. Vou vir na barra do meio e vou apagar. Apaguei. Ctrl D para tirar a seleção. Posso apagar o texto filho. E beleza, está vazado. A gente pode fazer isso com qualquer parte da arte, mas achei legal deixar essa parte branca e essa parte vazada para ficar um contraste bacana. E nossa arte está finalizada, galera. Foi isso. Mostrei bastante conceitos para vocês. Com esse tipo de arte dá pra gente fazer bastante coisa. Trocar imagem, acrescentar um nome, trocar o personagem, o fundo.
trocar o logo aqui para outro desenho. Dá para fazer muito tipo de variação com essa arte. Eu vou só colocar ela na caneca para vocês verem como fica legal. Eu vou exportar ela aqui, né, como um JPEG mesmo. Arte aula 2, vou por aqui. Beleza, tô com ela aqui. Vou abrir meu mockup aqui. Meu mockup de caneca. Se vocês não sabem como usar um mockup, aconselho vocês olharem minha aula de mockups automáticos. Vai ajudar vocês bastante. Vamos lá, vou trocar aqui a etiqueta. Vou colocar ela. Posso arrastar aqui, não tem problema. Beleza, troquei ela ali em cima. O que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Eu vou abrir ela direto aqui no Photoshop, né? Vou recortar para ficar com ela salva na memória. E aí vou alterando. Caneca da esquerda. Vamos lá. Vou arrastá-la até o meio aqui. Beleza. Show de bola. Demorando um pouquinho aqui, mas está fazendo. Caneca do meio. Vou colocar até o meio. Depois eu vou puxar para o meio. Vou apagar essas aqui. Isso tudo eu faço na minha aula de mockups automáticos, tá? Ensino inclusive vocês arrastarem ela para um scriptzinho que faz sozinho para vocês. Não estou fazendo aqui para mostrar mesmo, mas fica muito prático. Então aconselho, vocês vão ganhar muito tempo com isso, muita produtividade. Então aconselho demais vocês irem lá, beleza? E pronto, coloquei na caneca da direita agora. A única parte que falta eu alterar é o fundo. Mas já dá pra ver o resultado aí, né, galera? Ficou uma arte bem bacana. Bem tranquila de fazer. Pode parecer difícil para quem está começando agora, mas segue os passos calmamente que vocês vão aprender a fazer bastante coisa. Vão aprender a fazer diversas artes com esses pequenos conceitos que eu passei nesse vídeo aqui. Deixa eu só arrastar aqui. Tô arrastando outra camada junto aqui. Vou pegar só ela. Beleza, deixar aqui no meio. E aí, galera, tá pronta a arte. Uma arte show de bola para vocês venderem. E é isso, na aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou ajudar, beleza? E o que eu gostaria de pedir é, se vocês conhecem alguém que precisa desse vídeo, que quer aprender a mexer no Photoshop e trabalha nessa área, compartilha com ela se puder, porque vocês ajudam tanto eu, o canal, quanto a pessoa. Porque vocês me dão visibilidade e dão a possibilidade da pessoa aprender um curso bem legal aí. Aprender a mexer direito no Photoshop e levar o trampo dela para um nível diferente. Beleza? Quem não deixou o like, deixa aí para me ajudar. E até a próxima aula. Valeu, galera. Até mais.